Humilhada pelo marido que a fez passar por faxineira no trabalho, ela renasce após o divórcio e, anos depois, surpreende o ex ao se tornar sua nova chefe. Era para ser um dia comum. Sara ajeitou os cabelos diante do espelho da pequena sala que dividia com o marido, Fernando, e sorriu para si mesma. Ela sabia que não era uma executiva de terno e pasta, mas tinha orgulho de quem era. Uma mulher simples, dedicada, que enfrentava a vida com dignidade. Fernando, seu marido há 8 anos, sempre dissera que adorava essa simplicidade nela. Mas, nos últimos tempos, algo mudara. Havia uma distância fria em seu olhar e um certo desconforto sempre que estavam em público. Naquela manhã, ele insistira para que ela o acompanhasse até o trabalho. Só uma visita rápida para você conhecer o novo escritório, dissera. Sara hesitou. Não se sentia confortável naquele ambiente corporativo, cheio de pessoas engravatadas e olhares afiados, mas quis apoiá-lo. Afinal, era o primeiro dia dele como gerente regional da empresa. Chegaram juntos, mas assim que entraram no prédio, Fernando soltou sua mão, discretamente, como se tivesse se esquecido que estavam ali como um casal. Sara sentiu um leve aperto no peito, mas ignorou. Talvez estivesse nervoso. Talvez fosse coisa da sua cabeça. Subiram até o 12º andar, onde ficava a diretoria. Ao entrarem na sala ampla, com janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, Fernando foi recebido por colegas com sorrisos largos e tapinhas nas costas. Sara ficou alguns passos atrás, observando em silêncio. "Ah, Fernando, veio acompanhado?" perguntou um dos colegas, um homem alto de terno cinza. Fernando deu uma risada breve e Sara, instintivamente, sorriu, pronta para ser apresentada. Sim, sim. Esta é a nova funcionária da limpeza. Está aqui para conhecer o setor que irá cuidar." Sara congelou. Por um segundo, achou que tinha entendido errado. Mas os risos educados ao redor e o olhar de desdém de uma mulher de salto alto e saia justa confirmaram. Fernando acabara de apresentá-la como faxineira, como se ela não fosse sua esposa, como se fosse invisível. "Ah, ótimo! Precisamos mesmo de alguém que organize essa bagunça aqui", comentou alguém com desdém. Fernando seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. E Sara ficou ali, parada, os olhos começando a arder. Ela não era faxineira, e mesmo que fosse, mereceria respeito. Mas o problema não era esse, era a mentira. Era a vergonha dele em assumir quem ela era. Era a traição silenciosa, em frente a desconhecidos. A manhã se arrastou como uma tortura. Fernando a deixou sentada em uma sala de espera enquanto participava de reuniões. Nenhum olhar, nenhuma explicação. Como se estivesse fazendo um favor a ela por tê-la levado até ali. Quando finalmente saíram do prédio, Sara caminhava em silêncio. Fernando falava ao celular, rindo e fechando acordos. Só desligou quando já estavam próximos do carro. "Espero que não tenha se sentido desconfortável", ele disse, casualmente. Era só mais fácil explicar assim. Sara parou. Mais fácil para quem, Fernando? Ele a encarou por um instante, saramente impaciente. "Você não entenderia. É o meu trabalho. A imagem que passo aqui dentro importa. A sua presença podia ser mal interpretada." As palavras bateram nela como facadas. Ele a via como um estorvo, como uma ameaça à imagem que construía. E naquele instante, algo dentro de Sara se quebrou. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Apenas entrou no carro em silêncio e manteve os olhos fixos na janela, tentando conter a tempestade que se formava por dentro. À noite, sentada à mesa do jantar, Sara mal conseguia encarar o prato à sua frente. Fernando, alheio, assistia ao noticiário. Ela observava aquele homem que por tanto tempo amara, tentando entender em que momento ele deixara de ser seu companheiro para se tornar um estranho.
As palavras dele ecoavam em sua mente. Era só mais fácil assim. Fácil. Como se ela fosse algo que ele pudesse esconder quando conveniente. Quando Fernando finalmente foi dormir, Sara permaneceu acordada. Sentada no sofá, envolta por um silêncio pesado, seus pensamentos giravam como uma espiral. A dor que sentia não era apenas pela humilhação pública, era pelo que aquilo revelava. Aquele episódio não fora um deslize, fora um reflexo de quem ele havia se tornado. E talvez de quem sempre fora, e ela se recusara a enxergar. Ela pegou uma folha de papel e começou a escrever. Não sabia bem o que, talvez uma carta, talvez um desabafo. As palavras fluíam em lágrimas, traçando o início do fim de algo que já estava morto há muito tempo. Naquela noite, Sara não dormiu, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava acordando para si mesma. As manhãs tornaram-se silenciosas. Sara passava pela cozinha sem fazer barulho, preparando seu café com movimentos automáticos. Fernando saía cedo, como sempre, mas agora evitava até o olhar dela. E, mesmo quando estava presente, era como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. No trabalho, nos números, nos colegas que julgavam sua imagem mais importante do que a mulher que ele tinha ao lado. Depois do episódio na empresa, Sara não tocou mais no assunto. O silêncio entre eles deixou de ser uma pausa e se transformou em um muro. Cada gesto, cada falta de palavra alargava a distância. Ela ainda morava com Fernando, dormia ao seu lado, mas a sensação era de estar sozinha, invisível. Ela tentou. No início, tentou. Preparou um jantar especial dias depois, arrumou a mesa, colocou uma música leve. Esperou. Mas Fernando chegou tarde, exausto, como sempre. Disse que não tinha fome. Não notou a vela acesa. Não viu os olhos dela brilhando de expectativa, nem o brilho apagando lentamente. Sara se olhava no espelho e não se reconhecia. Onde estava a mulher cheia de sonhos? Onde estavam os planos que tinham feito juntos? A casa com filhos, as viagens, a cumplicidade? Ela revivia as promessas que ouviram no altar, mas agora pareciam palavras ocas. Ecoavam no vazio que o casamento se tornara. E não era só a ausência de carinho, era o desprezo sutil, os comentários cortantes. Você podia tentar fazer algo mais produtivo com o seu tempo. Eu não tenho culpa se você escolheu não crescer. Você acha que amor basta? O mundo não é um conto de fadas, Sara. Ela ouvia tudo calada, engolindo o gosto amargo da decepção. Aos poucos, a mágoa virou um peso constante no peito. Um desconforto que já não podia ser ignorado. Certa noite, ao revirar uma das gavetas da escrivaninha, Sara encontrou um papel esquecido. Era um panfleto antigo de um curso técnico de design de interiores, algo que ela sempre quis fazer, mas havia abandonado por apoiar os sonhos de Fernando. Ela ficou ali, com o papel entre os dedos, por longos minutos. Depois, dobrou-o cuidadosamente e colocou na bolsa. Pela primeira vez em anos, pensou em si mesma. Na semana seguinte, matriculou-se em um curso noturno. Não contou a Fernando. Queria algo só seu. Um espaço onde pudesse respirar sem ser julgada. E foi ali, naquela sala modesta, entre desenhos e projetos, que Sara começou a reencontrar seu brilho. Pequeno, tímido, mas real. Os dias passaram. Fernando começou a notar que ela chegava mais tarde, que não o esperava mais para jantar, que não o procurava. E, ironicamente, quanto mais ela se afastava, mais ele se irritava. Você anda muito estranha, Sara. O que está acontecendo? Ela o encarou com calma, olhos firmes. Nada. Só estou me lembrando de quem eu sou. Fernando bufou, como se as palavras fossem absurdas. Não começa com esses dramas. Você anda sensível demais desde aquele dia na empresa. Sara respirou fundo. A humilhação ainda estava viva dentro dela.
Mas agora havia algo maior, a certeza de que merecia mais. Você me apagou, Fernando. E o pior, achou isso normal. Não foi só aquele dia, foi tudo. Foram os anos em que eu me anulei para você brilhar. E o que recebi em troca foi desprezo. Fernando tentou argumentar, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Não precisa dizer nada, só escuta. E ele escutou. Pela primeira vez em muito tempo, ouviu de verdade. Mas já era tarde. Poucos dias depois, Sara tomou sua decisão. A mala não era grande. Não levava muito além de suas roupas, documentos e a dignidade que havia resgatado a duras penas. Deixou uma carta sobre a mesa da sala, escrita à mão. Fernando, durante muito tempo, acreditei que amor era suportar, aguentar as ausências, os silêncios, as feridas. Mas aprendi que amor não é dor. Você me amou à sua maneira, talvez. Mas foi um amor cego, surdo e mudo, que só via o que queria, que não ouvia meus pedidos, que não dizia mais nada. Eu te dei o melhor de mim, e você achou pouco. Me escondeu, me diminuiu, me ignorou. Agora, decido me escolher. Não com raiva, com respeito. Respeito por mim mesma. Desejo que você também se encontre. Mas isso já não me diz mais respeito. Sara, quando Fernando chegou em casa naquela noite, encontrou a sala escura, a mesa vazia. Chamou por Sara, mas não obteve resposta. Foi só quando viu o envelope, cuidadosamente deixado sobre o aparador, que o silêncio ganhou um som. O som do fim. Leu a carta em pé, paralisado. Leu de novo. E pela primeira vez, percebeu que havia perdido algo que dinheiro algum poderia comprar. Mas Sara, do outro lado da cidade, em um pequeno quarto alugado com suas economias, respirava aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, dormia sem peso no peito. O fim de um amor, sim. Mas o começo de uma nova vida. Sara acordou antes do sol nascer. O quarto em que vivia agora era pequeno, com paredes simples e uma janela estreita. Mas havia nele algo que nunca existira na antiga casa: paz. No início, a solidão a abraçava como um manto gelado. Dormir sozinha depois de tantos anos era estranho, quase doloroso. Mas, pouco a pouco, ela começou a perceber que o silêncio podia ser conforto, não ausência. Não precisava medir cada palavra, cada gesto. Era livre. E pela primeira vez, dona do próprio tempo. Seu novo lar era um estúdio simples nos fundos da casa de Dona Lenira, uma senhora de cabelos brancos e olhos bondosos que a acolheu sem julgamentos. Começos são difíceis, minha filha, mas também são limpos. Neles, a gente constrói do zero, dissera na primeira noite, enquanto lhe oferecia uma caneca de chá. Sara abraçou aquelas palavras como um lema. As aulas do curso técnico se tornaram sua nova paixão. Aprendia tudo com dedicação, desde as noções básicas de projeto até softwares de modelagem 3D. Estava cercada de jovens sonhadores e adultos recomeçando, como ela. Sentia-se parte de algo. Voltou a sorrir, a sentir orgulho. Durante o dia, fazia pequenos bicos para se sustentar. Organizava armários, limpava casas, ajudava em eventos. Não era o trabalho dos sonhos, mas era honesto. E dessa vez, feito com a cabeça erguida. Não havia ninguém ali para sentir vergonha dela. Pelo contrário, era reconhecida por sua educação, capricho e simpatia. Sara descobriu que havia força onde antes só via fraqueza. Lembrou-se de como sempre fora ela quem segurava a casa enquanto Fernando viajava a trabalho. Quem cuidava das finanças, quem apoiava, quem ouvia. Mas agora, tudo aquilo se voltava para ela mesma. Um dia, no final de uma aula, o professor pediu um exercício em grupo. Projetar a reforma de uma sala de estar fictícia.
Sara liderou a equipe com segurança, dividiu tarefas, desenhou com precisão. O professor, impressionado, a chamou depois da aula. Você tem talento, Sara. Já pensou em seguir carreira na área? Ela sorriu, sem saber como responder. Sentiu algo renascer dentro de si. Uma possibilidade, um novo horizonte. A partir dali, passou a se dedicar ainda mais. Criou um pequeno portfólio digital com seus projetos. Montou uma conta no Instagram. Começou a divulgar seus serviços de organização e consultoria de ambientes com um olhar artístico. E os pedidos começaram a chegar. Tímidos no início, mas constantes. Clientes elogiavam sua sensibilidade. Diziam que ela entendia os espaços como ninguém. Em menos de um ano, Sara passou de faxinar apartamentos para redesenhar cômodos inteiros. Um de seus projetos foi elogiado por uma influencer local, e isso trouxe uma chuva de seguidores e pedidos. Com o dinheiro que economizava, montou um pequeno ateliê em um cômodo reformado do estúdio. Comprou uma mesa de madeira, uma luminária potente, um computador usado, mas eficiente. Quando olhava para aquele espaço, via seu próprio renascimento. Durante todo esse tempo, nunca mais falou com Fernando. Bloqueou seu número, evitou notícias e não olhou para trás. Mas, em momentos de silêncio, ele ainda voltava à sua mente. Não com dor, mas com lucidez. Como alguém que foi parte de uma história, mas não do final feliz. 3 meses se passaram, quando Sara recebeu um convite inesperado por e-mail. A mensagem vinha de uma consultoria multinacional, que buscava uma profissional para coordenar o redesign de seus escritórios no país. O projeto era ambicioso. Várias sedes, equipes multidisciplinares, orçamentos altos e visibilidade internacional. Ela leu a proposta 1, 2, 3 vezes antes de responder com um sim trêmulo, mas decidido. O contrato foi assinado. Dias depois, Sara foi chamada para uma reunião de apresentação no prédio central da empresa, uma torre de vidro moderna localizada no centro financeiro da cidade. Ao entrar na recepção, seu coração acelerou. A mulher no espelho agora usava um blazer elegante, sapatos firmes e um olhar de quem sabia onde queria chegar. Ainda assim, o frio na barriga não era fácil de ignorar. A sala de reuniões era ampla, iluminada, com vista panorâmica da cidade. Um assistente apresentou Sara como a nova responsável pelo projeto. Executivos e gerentes se acomodaram, um a um, rostos desconhecidos, atentos à apresentação. E então, a última pessoa entrou pela porta. Fernando. Ela não teve tempo de se preparar. Ele também pareceu pego de surpresa, parando por um instante ao vê-la ali, de pé, ao lado da tela de projeção. Boa tarde, disse ela com naturalidade, como se estivesse diante de qualquer outro cliente. Fernando respondeu apenas com um leve aceno, o rosto rígido. Sentou-se sem dizer palavra. Sara conduziu a apresentação como uma maestrina segura de sua orquestra. Mostrou plantas, esboços, cronogramas. Suas mãos não tremiam. Sua voz era firme. As perguntas vieram, e ela respondeu todas com domínio técnico e clareza. Os elogios surgiram naturalmente. Ao fim, um dos diretores comentou: "Nosso objetivo é um ambiente moderno, humano e funcional. E sentimos que a Sara é exatamente o que esse projeto precisa." Todos assentiram, menos Fernando, que permanecia imóvel, observando-a com olhos indecifráveis. Após a reunião, enquanto os participantes se dispersavam, Fernando se aproximou. Sara, já guardando seus materiais, manteve-se calma. "Não imaginei que nos encontraríamos de novo", ele disse. Ela sorriu de leve. "A vida é cheia de reencontros, Fernando. Mas nem todos doem." Ele hesitou. Depois, falou mais baixo. "Você está diferente." Sara fechou a pasta e o olhou nos olhos. "Estou inteira."
pela primeira vez. Fernando cruzou os braços, desconcertado. O homem que antes se sentia tão acima dela, agora parecia procurar as palavras certas, como se o chão lhe faltasse. Sabe, eu pensei muito naquela carta, nos dias seguintes, no que eu fiz com você. Eu achava que estava certo, que era natural querer preservar uma imagem. Ela balançou a cabeça com leveza. Você não me escondeu por vergonha do que eu era, mas por medo do que você era com alguém como eu. Simples, transparente, real. Fernando respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu me arrependi, Sara. Ela o estudou por um instante. A sinceridade dele era palpável, mas já não causava dor. É bom saber, mas não muda nada. O que houve entre nós me ensinou. Me feriu, sim, mas também me fortaleceu. Hoje, eu não sou mais a mulher que aceitava migalhas esperando que um dia você voltasse a olhar para mim com amor. Eu sou a mulher que olha para si mesma com orgulho. Fernando baixou os olhos. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente pequeno diante dela. Você quer que eu me afaste do projeto? Ele perguntou, num último resquício de tentativa de controle. Sara sorriu. Um sorriso tranquilo, sereno, até generoso. Não, eu sou profissional. Estou aqui para fazer meu trabalho. O resto ficou no passado. Fernando assentiu lentamente, como quem acabava de perder algo que só agora compreendia em profundidade. Nos dias que se seguiram, Sara passou a frequentar a empresa com regularidade. Suas interações com Fernando eram formais, cordiais, nunca mais pessoais. Ele observava de longe a mulher que, um dia, negligenciou. Agora, ela andava com autoridade, ganhava a confiança dos líderes, inspirava as equipes. Era admirada, era ouvida. Um dia, durante uma apresentação de resultados do projeto piloto, o CEO da empresa comentou em público: contratar a Sara foi uma das decisões mais acertadas que tomamos. Sua liderança tem sido exemplar. Fernando aplaudiu junto com os demais, mas no fundo do olhar havia algo mais profundo que reconhecimento: arrependimento. Mas já era tarde. Na saída, um jovem analista se aproximou de Sara, com os olhos brilhando. Você é incrível, me inspira muito. Como conseguiu tudo isso depois de recomeçar? Ela sorriu, colocando a mão no ombro do rapaz. Entendi que perder tudo, às vezes, é o que a gente precisa para encontrar o que sempre teve dentro da gente. Naquela noite, Sara voltou para casa e acendeu uma vela. Não era uma data especial, nem havia uma comemoração. Era apenas um gesto simples, um símbolo de gratidão, por ter sobrevivido a uma dor profunda, por ter renascido das cinzas sem precisar pisar em ninguém, por ser, enfim, ela mesma. E dormiu com o coração leve, sabendo que o mundo ainda a surpreenderia, mas que, acontecesse o que fosse, ela estaria pronta. O sol nascia devagar, tingindo de dourado a varanda do novo apartamento de Sara. Era amplo, com grandes janelas, plantas em vasos coloridos e móveis que misturavam estilo moderno com toques rústicos, exatamente como ela gostava. Ali, tudo tinha sido escolhido por ela, com cuidado, com amor próprio. Pela primeira vez, morava num lugar que era espelho da mulher que havia se tornado. Naquela manhã, Sara se preparava para um evento especial. Seria uma das palestrantes principais da Conferência Nacional de Design e Arquitetura Corporativa. Quando seu nome apareceu no convite oficial, ela ficou sem palavras. Lembrou-se da faxineira que carregava baldes nas costas, da mulher que engolia o choro no banheiro, da esposa humilhada diante dos colegas do marido. E agora, seu nome estaria estampado em banners, sites e convites como referência profissional. Escolheu seu vestido com simplicidade, mas elegância. Cabelos presos, maquiagem suave e um brilho no olhar que nem 1000 joias imitariam. O auditório estava cheio.
arquitetos, designers, empresários, estudantes. Sara entrou no palco com passos firmes, sem hesitação. Quando o mestre de cerimônias anunciou seu nome, a plateia aplaudiu. Ela agradeceu, sorriu e começou. Há poucos anos, eu entrei pela primeira vez em um escritório, como faxineira. O que vi ali me ensinou muito mais sobre espaço do que qualquer curso. Vi onde as pessoas se escondem, onde se sentem vistas, onde se sentem pequenas e onde brilham. Hoje, sou arquiteta de interiores porque acredito que o ambiente molda não só o que fazemos, mas o que sentimos sobre nós mesmos. Ela falou por quase 1 hora, sem ler, sem tropeçar. Ao fim, foi ovacionada. Sara desceu do palco com os olhos marejados e, no meio da plateia, reconheceu rostos conhecidos. Colegas do curso técnico, antigos clientes, professores. Até Dona Lenira, sentada com um lenço florido, batia palmas com os olhos brilhando de orgulho. Mas o que Sara não esperava era vê-lo ali também. Fernando. Estava no fundo do auditório, em pé, sozinho. Não aplaudia nem sorria. Apenas a observava, como se não acreditasse que a mulher no palco fosse a mesma que um dia ele ignorou. Após o evento, entre cumprimentos e fotos, Fernando se aproximou. Esperou em silêncio até que todos se dispersassem. "Você foi incrível", disse hesitante. Sara o encarou com gentileza. Já não havia tensão, nenhum resquício de dor. "Obrigada", respondeu. Simples. Fernando respirou fundo. "Sabe, todas as vezes que vejo você assim, tão segura, tão grande, me sinto menor." Ela assentiu sem arrogância, apenas com compreensão. "Você não é menor, só fez escolhas pequenas." Ele sorriu, triste. "Você era meu porto, e eu fui o temporal." Sara o olhou por um instante, sentindo não mais mágoa, mas compaixão. Já havia perdoado, não por ele, mas por si mesma. "Hoje eu sou o meu próprio porto, Fernando. Aprendi a não esperar abrigo em quem só sabe naufragar os outros." Ele abaixou os olhos, murmurando: "Eu sinto muito." Ela se aproximou e gentilmente tocou seu braço. "Está tudo certo agora. Só que a gente não volta para onde já superou." E então se despediu, deixando para trás aquele homem perdido em suas próprias ruínas. Dias depois, Sara foi surpreendida com a capa de uma revista de negócios que trazia o título: "A Mulher que Reconstrói Espaços e Vidas." A matéria contava sua trajetória desde o início, com entrevistas de pessoas que cruzaram seu caminho, clientes, professores, colegas de curso. Sentada na poltrona do seu ateliê, com uma xícara de chá nas mãos, Sara leu a matéria em silêncio. Sorriu. Lembrou-se de tudo o que enfrentou. E percebeu que sua maior conquista não era o reconhecimento externo, nem os contratos milionários, mas a paz de saber que não se perdeu de si mesma no caminho. A vida seguiu em novos projetos, convites internacionais, uma equipe crescendo sob sua liderança. Mas Sara continuava a mesma mulher que olhava nos olhos, que não esquecia suas origens, que tratava com respeito todos que cruzavam seu caminho, da secretária ao presidente. Numa tarde chuvosa, ela recebeu um bilhete manuscrito deixado em sua mesa por uma nova estagiária. "Obrigada por ser inspiração. Ver você liderando me faz acreditar que nós também podemos chegar lá." Sara sorriu, guardando o bilhete com carinho. Não havia troféu mais bonito. O passado ficou onde deveria, atrás. Suas feridas se transformaram em cicatrizes fortes. A dor virou impulso. A humilhação, aprendizado. O abandono, libertação. Na varanda do seu novo lar, sob o céu alaranjado, Sara respirava fundo. Não era uma mulher perfeita, mas era inteira. E, acima de tudo, era livre. Ali, naquele instante, ela entendeu. Vencer não era fazer o outro se arrepender. Vencer era olhar para si e saber:
com orgulho e sem dúvida, que se tornou tudo o que um dia duvidaram que ela pudesse ser. A jornada de Sara é, acima de tudo, uma metáfora poderosa sobre resiliência, amor próprio e transformação interior. Ela começa como tantas mulheres começam, acreditando que seu valor está atrelado à aceitação do outro, no caso, do marido. Quando esse laço é quebrado de forma cruel, através da humilhação e do desprezo, Sara é lançada ao fundo do poço. Mas é justamente nesse fundo que ela encontra o que nunca teve coragem de olhar: a si mesma. A história também fala sobre a força invisível das mulheres que recomeçam, muitas vezes sozinhas, em silêncio, enfrentando olhares duvidosos, portas fechadas, noites choradas. Sara representa todas que já foram desacreditadas, diminuídas, rotuladas e que mesmo assim seguiram em frente. No fim, a vitória de Sara não é sobre dinheiro, status ou reconhecimento externo. Sua verdadeira vitória é interna. A conquista da sua liberdade emocional, da sua autoestima, da certeza de que não precisa ser amada por outro para ser suficiente.